Olá, boa noite a todos os ouvintes da 87.9 FM, a FM da Zona Norte e região. No programa de hoje, estamos entrevistando mais um das profissões, que é o Dr. Kelly Ângelo, o fisioterapeuta. Olá, boa noite a todos os ouvintes da 87 e do programa Falha Nossa. Está começando mais uma edição. Boa noite, Carlos Amorim. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Kelly. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Prazer, profissional conhecido, respeitado, e vai ser de grande valia nessa conversa. Espero que sim. O nosso programa de hoje terá a entrevista com o Dr. Kelly Ângelo, o fisioterapeuta, trazendo bastante conhecimento para a comunidade e todos os ouvintes do programa Falha Nossa e 87.9 FM. Fala, Dr. Kelly Ângelo. Gente, eu espero que hoje aqui essa entrevista venha a esclarecer alguns fatos, né, e nos abrir a mente para o que é a fisioterapia, que é algo maravilhoso, não por ser fisioterapeuta, mas porque realmente, além de ajudar, dá qualidade de vida a muita gente. Dr. Kelly, uma profissão muito necessária, e junto com as outras categorias, como médico, como enfermeiro, como farmacêutico, formam uma equipe multidisciplinar, que é importante para o tratamento e para a recuperação dos nossos pacientes. Não trabalhamos só, né? Nós somos uma equipe. Eu acho que o nome equipe cabe muito bem na área de saúde, verdadeiramente. Nessa amplitude da conversa, assim, hoje a fisioterapia, ela tornou-se necessária tanto na ação curativa, como principalmente na prevenção de pessoas, de pacientes, usuários, atletas em geral. Tem essa necessidade dos cuidados do fisioterapeuta. Sim, é assim. Era para ser um pouco mais preventiva, na verdade, mas as pessoas preferem gastar muito mais com o tratamento do que com a prevenção. Infelizmente. Mas hoje sim, trabalha-se muito com a prevenção também. Provavelmente parta também de uma ação cultural, né, da população em si, não ter tanto o conhecimento como mudança, porque para levar o conceito de prevenção tem que a população estar muito bem informada. Essa cultura que a gente tem, da cultura muito curativa, só procurar quando está no final, nas últimas, né? E a gente sabe que com prevenção a gente gastamos bem menos. Assim, eu sou da fisioterapia privada, eu não trabalho no serviço público, certo? Então, eu acho que um grande problema está exatamente no serviço público, que quer tratar a doença em si e não quer prevenir o problema. Então, se o serviço público hoje investisse mais em prevenção, isso começando da parte do médico, começando aí, passando pela enfermagem, isso eu estou falando não só pelo profissional, eu estou falando da estrutura também. Certo? E aí chegaríamos nessa cultura de prevenção que hoje nós não temos. Então, primeiro, para se prevenir, você tem que ser informado do porquê que a prevenção é tão importante. Se você não tem essa informação, fica falho. Um dos grandes desafios da saúde é a gente manter esse nível de prevenção. Porque o costume que nós sempre tivemos foi de uma prática curativa, né? Com certeza. Então a gente quer reverter isso. Isso é a fisioterapia, é a enfermagem, medicina, é medicina geral, né? Também. A medicina ficou com a prática, ficou com um percentual muito grande de cuidado, mas esqueceu também a parte preventiva. Com certeza. Olha, uma coisa que é interessante é o seguinte, por exemplo, a fisioterapia, antigamente, ela só tratava após um mês de uma cirurgia, por exemplo. Hoje a gente sabe que um paciente saindo da sala de cirurgia, se você tiver uma estrutura boa e um profissional dedicado, você começa imediatamente, gente. Não tem que esperar mais 30 dias, não. Esperar as chamadas sequelas, né? Sequelas. Então você pode muito bem fazer com que isso comece esse processo de, não falo de cura, mas de qualidade de vida, isso é muito mais rápido. Agora, isso depende muito de uma estrutura, depende muito do sistema. Do profissional que está atendendo, certo? Porque, gente, vamos lá. Imagine você associar o que você ama e isso ganhando por isso. Isso é o ápice. Isso é a coisa melhor do mundo. É o que todo mundo deseja. Né? Todo mundo deseja. Então, assim, você fazer o que gosta e ainda ganhar para isso, é tudo de bom. Na entrevista anterior, falando também da enfermagem, a gente entrevistou uma moça que a vocação dela em si começou com 12 anos, ela falou, né? Então, partindo dessa
dessa conversa, eu queria saber também como foi essa ideia, quanto tempo você exerce a função de fisioterapeuta, como surgiu o interesse, entendeu? Gente, vamos lá. Eu não queria nada na área de saúde, certo? Eu queria, na verdade, trabalhar com vendas. Mas, desempregado, fui chamado para acompanhar um paciente no hospital, aqui em Natal. Só para ser acompanhante. Na época, hoje tem cursos, né? Para o acompanhante, o cuidador, né? Na minha época não tinha curso. Era só para você estar lá acompanhando o paciente. E lá eu conheci um colega, né? Aqui eu vou dizer o nome dele, porque foi quem me colocou nesse mundo, o Dr. Marcos Maia, que é uma pessoa excelente, é um amigo, é um irmão, e me enveredou por esse caminho. E, consequentemente, o Dr. Marcos Maia, como me colocou, eu vi ele trabalhando e aquilo me despertou. E ajudar as pessoas também é uma coisa interessante. E eu estava com aquele paciente ajudando ele, e eu vi que eu tinha potencial para fazer muito mais. E aí a fisioterapia... Gente, eu não vou ser hipócrita. Eu quis ser médico no início. Prestei vestibular, 3 vestibulares para medicina. Não passei nenhum deles. Mas eu não podia, na época, ficar esperando, vou fazer vestibular pro resto da vida? Não, eu vou enveredar para outra área. E aí a fisioterapia veio. Só que a fisioterapia veio para mim, primeiro, como técnico em fisioterapia, que existia antigamente. Mas o conselho, por sua vez, aboliu o técnico e ficou os fisioterapeutas. E aí eu tive que me formar, na verdade. Estou há 10 anos no mercado, mas há 30 já trabalho. 30 anos. Há 30 anos. Só numa clínica aqui na Zona Norte, que é o Centro Clínico de Apoio, eu tenho 30 anos de clínica, entendeu? Não é a de agora. Mas de formação mesmo, eu tenho 10 anos de formação. Entendeu? Então, assim, de antemão, e sou especialista em neurocardiorrespiratório, que é a minha área de atuação hoje em domicílio. Eu atendo em domicílio com isso, tá certo? Eu me lembro que uma época no hospital eu vi uma equipe de fisioterapia, eu não sei dizer o termo técnico, né? Mas fazendo como se fosse assim uma massagem no tórax para o paciente expelir a secreção. Rapaz, eu fiquei impressionado. O fisioterapeuta saiu suado, todo isso no Onofre Lopes, todo molhado, com a camisa branca, grudada no corpo de suor, da força que ele fez o paciente conseguir expelir a secreção. Não, só um tratamento de algum entupimento que o paciente tinha, porque ali não era tuberculose, que não era o Você tocou num assunto interessantíssimo. Quando foi que o fisioterapeuta ficou valorizado no Brasil? A nível Brasil. França, Canadá, Estados Unidos, o fisioterapeuta já tem seu valor. Agora, aqui no Brasil foi depois da Covid. Até então, o fisioterapeuta era um mero profissional de saúde. Por que ficou importante o fisioterapeuta nesse momento? Porque hoje o fisioterapeuta na terapia intensiva, ele é importantíssimo. Quem monta o respirador é ele, não é médico, não é enfermeiro. Que isso era atribuição muitas vezes dos enfermeiros. Do enfermeiro era. Entendeu? Então, assim, era um desvio de função do enfermeiro. Por quê? O enfermeiro ganhava X, o fisioterapeuta XY. Aí o hospital queria pagar o quê? X só, e não XY. Aí veio a pandemia, infelizmente, muita gente morreu, um problema muito sério. Sim. O mundo não estava preparado para aquilo, e de repente se descobriu o fisioterapeuta dentro do ambiente de UTI. Aí se tornou importante. Só que as pessoas parecem que têm uma mente fraca. Acabou a pandemia. E aí se esquece um pouco a importância desse profissional hoje em dia. Infelizmente, é uma verdade. E é uma verdade. Eu vi casos na época que eu fazia concurso, né? Aí concurso para enfermeiro, 45 vagas, 55 vagas. Para fisioterapia, 2 vagas. 2 vagas, né? Pronto, exatamente. Hoje, eu tenho um colega que, para mim, é uma sumidade aqui em Natal, na terapia intensiva, né? Paulinho, se estiver me ouvindo aí, um abraço. Então, assim, é um cara top, ok? Mas eu volto a dizer, hoje ele tem espaço. Por que ele tem espaço? Porque se faz necessário um fisioterapeuta dentro do ambiente de UTI. Mas era um fisioterapeuta num ambiente de UTI para, sei lá, quantos pacientes, entendeu? Então até subhumano. Eu perguntei a uma amiga, Lilian, ela também é fisioterapeuta, aí ela é da minha época de juventude, então é da mesma época de faculdade, né? A irmã dela também foi enfermeira igual a mim. O que acontecia? Eu disse a ela, Lilian, você cuida de quantos pacientes aqui? Ela disse, Carlos, só tem eu e outra. No Gisele do Trigueiro, na época. 2 fisioterapeutas tem condições para atender todos aqueles pacientes. E a gente está falando de um hospital especializado, certo? De doenças infecto-contagiosas, que é um hospital específico. E referência HIV no Brasil. Ele é de referência. Referência de HIV no Brasil. Exatamente. E com 2 fisioterapeutas, ela não tem a mínima condição física e nem humana de dar suporte. O suporte, como é que eu vou explicar?
o suporte mínimo necessário para cada paciente. Suporte mínimo. E outra coisa, nós, independente de profissionais, nós somos pessoas também. Então, emocionalmente, isso é muito ruim pra gente. Porque você fica querendo... Sobrecarga, né? Querendo dar o melhor. E cadê? Como dar o melhor? E aí, daqui a pouco, você falha. Você falha emocionalmente, você falha como profissional. Não estou falando falhar com o paciente. Estou falando com você mesmo. Eu tenho muitos colegas que desistiram. Hoje são policiais civis, policiais militares, entendeu? Que se formaram, mas que... O sistema não deixou você seguir em frente. Então, isso evoluir, né? Isso é ruim. Um caso em questão, nesse embate em relação ao setor privado, que é onde hoje consegue suprir essa demanda, e o setor público, né? Tirando como referência aqui uma policlínica da Zona Norte, creio que se tiver muito 2 fisioterapeutas para atender toda essa demanda. Eu já tive o prazer de, na época que foi montado o serviço de fisioterapia aqui no Centro Clínico Casa Norte, de acompanhar uma colega, doutora Marisa, fisioterapeuta, hoje aposentada. Ela montou o serviço de lá, na época, e para você ter uma ideia, 3 anos depois o serviço parou, porque uma lâmpada, houve uma infiltração, e o processo para se ajeitar uma lâmpada durou mais de 1 ano. E o sistema ficou parado, porque o que era uma goteira virou um rio lá dentro, certo? Então, hoje o sistema, eu não sei como funciona lá, eu estou afastado há muitos anos, assim, trabalhei já há um tempo no serviço público, mas saí como contrato. E o que eu vejo hoje é o seguinte, é que, infelizmente, gente, a demanda é grande. Mas o que falta, na verdade, é interesse público. Falta interesse público. Porque não adianta você fazer vários polos e nenhum funcionar. Tenha um. Monte um como polo, referência, como né? Referência. E pronto, é simples. Mas aí não cabe a mim, cabe aí o poder público. Eu não vou citar o nome, que fica deselegante, mas uma clínica muito famosa, que eu já tive a oportunidade de ser paciente, você sai e sem nenhuma orientação sobre fisioterapia, nenhuma indicação do ortopedista em dizer assim, olha, você agora está nesse patamar, você vai tratar assim, procurar um serviço de fisioterapia para melhorar a sua condição. E clínica grande, famosa. Quer dizer, isso é uma falha muito grande no sistema. Com certeza. Muito grande. E não foi só eu. Outros parentes, outros colegas de trabalho também já procuraram essa mesma clínica e saíram sem nenhuma orientação. Eu que tive a oportunidade, tive a ideia de dar olha, procura um serviço, porque isso vai melhorar. E muitas vezes o paciente era indicado para onde? Por outro lado, às vezes o paciente tinha que pegar um paciente com suspeito, paciente com diagnóstico de AVC, com uma hemiplegia, né, no caso. Uma hemiplegia lateral, não tinha condições de ir de ônibus, tinha que pegar um Uber. Para pegar um Uber daqui para a Zona Norte e ir de volta fica caro. Para fazer um serviço de 2, 3 vezes por semana, fica inviável. Vamos lá. Com a maioria da população. Vamos supor que você tem um carro na sua casa, certo? E você tem um paciente de 70 anos com AVC. Você sabe o quanto é doloroso você pegar uma pessoa que está hemiplégico, às vezes emocionalmente abalado, porque ele até outro dia ele tomava água e até a geladeira dele pegava água e hoje ele não pode, ele tem que pedir. Aí você tem que pegar essa pessoa, pôr no carro, levar para uma clínica. Essa clínica ele terá que esperar, como todas as outras pessoas vão esperar. Quando ela volta para casa, ela vem completamente exausta. Você entendeu? Então, se eu tenho um sistema que é mais próximo da minha casa, que me dá esse conforto, isso vai não só trazer para o paciente, mas para a família também. Também. Porque alguém vai ter que ir com essa pessoa. Então, essa pessoa que vai, ela vai deixar a casa lá dela abandonada. Então, não é só pensar no paciente, tem que pensar no todo, gente. Por favor, não para de ser no cuidador, né, também. Tem que pensar no cuidador. No cuidador, não pensar só em resolver o problema do paciente, tem que resolver do todo. A família está envolvida nisso. Eu vi um relato agora, recente, da família falou, sai mais barato eu contratar um fisioterapeuta para vir fazer da minha casa do que eu ter que pegar um transporte para ir para o outro lado para fazer o mesmo serviço. Pois eu agradeço essa pessoa, porque é disso que eu estou vivendo hoje. Porque, consequentemente, hoje eu atendo a domicílio, só que eu não atendo todos os casos. No consultório eu atendo de ortopedia, reumatologia, urologia, vários casos eu atendo. Porém, a domicílio eu me detenho a parte neurológica. Porque a dificuldade é muito grande de trazer uma pessoa dessa. Certo? Então, quando as clínicas, às vezes, por um processo, sei lá, econômico, eu não sei bem, diminui, graças a Deus, que me mantém esses pacientes a domicílio. Que, por sua vez, se realmente é um valor um pouco elevado em relação ao consultório, até porque eu tenho que me deslocar
Eu tenho que chegar na sua casa e tenho que fazer do seu ambiente o meu local de trabalho. Gente, isso não é fácil. Já tem paciente no chão, botando um colchão, porque não tem espaço. Sem espaço. E graças a Deus eu tive êxito. Então eu não estou preocupado se E às vezes pegar um paciente de 100 quilos. Tá louco. Brincadeira. Eu quando vou na Que é casa do isso, paciente, eu não estou preocupado se a casa dele é de tijolo aparente ou se é uma mansão. Eu estou ali para fazer o meu trabalho. Sim. E eu estou para fazer o meu melhor. Só que. Mas não reclamou agora dos 100 quilos, é porque ele está pesando 100 quilos. Viu? Então é isso. Então, consequentemente, tem essa questão. Aí é como você está falando. Muita gente hoje sai. Não sai de casa, dá um jeito de aperta o cinto, pede a família, igrejas ajudam, amigos ajudam. Para quê? Para que essa pessoa tenha um tratamento, porque infelizmente o poder público não tem. Às vezes não tem nem estrutura para receber o paciente. Não tem um local, mas não tem estrutura, gente. Não é qualquer ambiente, não. Não é um ambiente simples, não. Tem que ser salubre, não pode ser insalubre. Sim. E tem que fornecer todo o equipamento para o profissional poder trabalhar e fazer o trabalho E se eu dele. disser para você que o fisioterapeuta, o maior equipamento que ele tem na vida dele, além do conhecimento, são as mãos. Eu vejo pessoas chegarem para mim e dizer assim, olha, porque a clínica fulana de tal tem isso, tem aquilo, tudo. Gente, se você não tiver, primeiramente, o conhecimento, a boa vontade e a técnica, não adianta nada você ter um equipamento maravilhoso. Entendeu? Não adianta nada. Então, primeiramente, você tem que ter o conhecimento teórico, a prática e a técnica. Então, suas mãos, o fisioterapeuta que se preza, que se diz fisioterapeuta e que ama o que faz, esse cara, ele, consequentemente, as mãos dele é a maior ferramenta que ele tem. Só uma observação aqui. Poliana Araújo entrou no chat aqui, dando os parabéns, e a doutor Kelly Ângelo dizendo que sabe muito, é um grande profissional. Obrigado, Poliana. Obrigado por tudo. Kelly, onde é que você atende hoje? O telefone? Quer deixar o recado? Quer deixar um telefone? Para as assim, pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois. Ok. Porque esse programa fica gravado. Então elas Certo. podem estar assistindo no momento, né? Tô entendendo. Mas aí amanhã ou depois, se tiver interesse Pronto. em querer procurar o profissional. Ok. Hoje eu atendo na Zona Norte os 4 polos. Eu tenho 5 consultórios na Zona Norte e um no Alecrim. Certo? Como é que você se divide nisso tudo? Cara, não. Segundas, quartas e sextas eu me detenho a 4 consultórios. Certo? Você tem um clone, não? Não. E terças, quintas e sábados eu tenho 2 consultórios que eu atendo entre 7 da manhã e 11 horas. Em função de quê, gente? Vamos lá. Meu atendimento domiciliar é terças, quintas e sábados a domicílio, certo? Porém, paciente a domicílio, como eu falei, que é o paciente neurológico, então esse paciente ele não vai estar preparado para que eu atenda ele de 7 da manhã, porque ele precisa ser alimentado, ele precisa tomar um banho, ele precisa tomar os medicamentos. Tem que ter alguém por trás, que é o cuidador, ou família, ou alguém que foi contratado, para dar esse suporte. Então, se eu chegar de 7 horas, ele não vai estar preparado. Não está pronto. Então, o que é que eu faço? Eu atendo esse paciente a domicílio depois das 11 horas. Aí, nesse intervalo de 7 às 11, eu tenho 2 consultórios. Eu tenho aqui nas Fronteiras, certo? Que é Cantinho da Saúde, clínica espetacular, muito boa, muito acolhedora, certo? Aqui próximo à Paulistana, Paulistana com a Fronteira, certo? Por trás de uma farmácia, ao lado, já mais de frente mesmo à Fronteira, a clínica fica. Eu tenho Mais Saúde, que fica lá na Shopping Jardim, que como é o nome? Cidade Jardim. Natal Cidade Moda Jardim? Center. Não, Natal Moda Center. Natal Moda Center. Natal Moda Center, certo? É Vida Saúde lá, o nome da clínica, ok? Também uma clínica acolhedora, muito boa. Tenho na Tomás Landim, que é minha casa, eu posso falar que é minha casa, que eu estou há 30 anos, que é o Centro Clínica Pó, a clínica mais antiga da Zona Norte, siga de passagem. Tem 35 anos, eu estou há 30 lá, ok? E que fica na Tomás Landim, quase de frente à antiga Coteminas, certo? Famoso. Eu tenho a Atende Já, que é uma clínica aqui em Jardim Lola, ok? Próximo a um posto desativado que tem aqui da família Vital, do posto Dom Vital, quem é antigo sabe. Pronto, tá ao lado ali, que é Atende Já. É uma franquia que tem em todo o Brasil, certo? Que estamos aqui, é uma franquia maravilhosa, ótima, uma estrutura maravilhosa. E tenho a Mais Doutor na Estrada da Ridinha, aqui ao lado do Partage, também uma estrutura muito boa, certo? Sim. E isso aqui ao lado do Partage. Entre a churrascaria ali, né? Exatamente, ok? E tenho também no Alecrim a clínica Nosso Médico,
certo? Que é ali por trás da Vila Naval. Eu não esqueço o nome da rua agora, mas também muito... José Bento? Não. Sei alguma coisa o nome da rua. Por trás da Vila Naval. Tem a Avenida Nova por trás ali. E é uma clínica nova, mas também uma estrutura muito boa. Tem meses, eu acho que, se não me engano, se tiver muito, é 3 meses agora a clínica. Que inauguração. Exatamente. Então, assim, são essas clínicas as que eu atendo, né? E em relação, lógico, como eu falei delas, aí é só ligar para lá. Por que eu tenho esses polos? Porque, por exemplo, alguém que mora aqui no Vale Dourado, consequentemente vai para o Cantinho da Saúde. Quem mora no Amarante vai para o Centro Clínico Igapó, ou então aqui para Atendijá, certo? Quem mora aqui sei lá, Panatis, pode ir aqui para a Mais Doutor. Mais Doutor. Okay? Panatis, Pajuçara, Pajuçara, exatamente. Quem mora ali no bairro Jardins, em São Gonçalo, vai lá para o Shopping da Moda ali, tá certo? E o Alecrim, quem mora no Alecrim tem essa opção agora de ser tratado por mim se quiser, assim, assim queira, né? Para o ouvinte, quanto é que custa, como é que é feito o pacote de fisioterapia, a identificação que você faz, precisa de 10, de 15, 20, 30 sessões. Vamos lá. Geralmente um pacote desse, quanto custa? Pronto, o pacote. Hoje nos consultórios nós temos valores diferenciados. Vou dar um exemplo. Neurologia, R$90, é algo mais complexo. Urologia, homem, porque tem a urobstetrícia, gineco-obstetrícia, eu não atendo mulheres. É de foro íntimo, então eu não me sinto confortável. Então, já a parte do homem, sim, que é próstata, bexiga, isso eu faço esse tratamento. Então, só um adendozinho. Hoje foi retirado no interior do estado 26 pedras na bexiga de um idoso. De um idoso, né? Ele já vinha lutando com essas dores há muitos anos. Sem identificação, né? Sem identificação. Quando o médico foi fazer a cirurgia, depois de que fizeram a tomografia, foi que ele se surpreendeu com a quantidade dela. Aí o primo dele mostrou assim, naquele saquinho coletor de urina, que tem até as marcaçõezinhas azul. Mostrou, eu fiquei abismado com a cena que eu vi. Um paciente ficar tantos anos com aquilo, porque aquilo deve ser um peso, um desconforto. Ele deve ter chegado ao extremo. Agora, eu vou dizer um absurdo disso aí. Você falou que ele fez isso depois que fez uma tomografia, não é isso? Gente, uma ultrassom mostraria isso. Talvez não com tantos detalhes de uma tomografia. Mas dá para ver. Mas daria um norte enorme. Então, mais um descaso do poder público. Eu só posso ver isso. Porque fica, sabe... Gente, é brincadeira. Pelo tamanho que você diz aí, pela quantidade... Não, e eram pedras enormes. Não necessita nem de um exame tão complexo. Não eram pedras enormes. É claro que aquilo ali ia ser facilmente detectado numa outra. Com certeza. Uma outra sonografia. Mas é assim absurdo. Complementando aí a resposta, sim, né? A questão de valores. Vamos lá. Valores. Então tem isso. Então, de acordo com cada patologia, né, cada problema que seja apresentado na fisioterapia, existem valores diferenciados. Um exemplo, paciente que tem uma dor no ombro, uma dor na mão, no cotovelo, no joelho, isso a gente chama de uma incidência. Essa incidência eu cobro os R$70 por sessão. Cobro por pacote. Não existe tratamento, gente, por favor. Às vezes o paciente chega para mim, eu quero fazer 15, eu quero fazer 25. Não existe isso. É 10 e múltiplos de 10. 10 sessões, se avaliei no final, o paciente ainda permanece sentindo algum problema, mais 10 sessões e assim sucessivamente. Eu tenho uma regra comigo. Eu atendo no máximo 20 e encaminho de volta para o médico, se não resolver. Se eu resolver, mesmo assim eu ainda encaminho para o médico, existe uma coisa chamada hierarquia, eu respeito demais. Você, paciente, vai para o médico vai diagnosticar, que não sou eu que dou o diagnóstico, é o médico, e você vem para mim. Porém, vamos dar o seu dono. O médico, eu respeito demais ele na área dele. Agora, na fisioterapia, mando eu. Então, se eu avaliar você e disser que 10 sessões não resolve, eu não estou dizendo à toa. E também não é para ganhar seu dinheiro, não. Eu estou dizendo simplesmente porque ele não resolve. Você não é obrigado. Aí vai o conhecimento profissional, a experiência. Aí você não é obrigado, dele. Certo? Agora, por exemplo, se você chegar hoje no meu consultório e disser assim, Ângelo, o médico passou 20 sessões, eu quero pagar as 20, eu não recebo. Eu só recebo de 10 em 10. Lembra que é de 10 em 10, então eu primeiro faço 10, lhe avalio. Você resolveu. E aí? Você economizou seu dinheiro. Pode ser com 8 deu certo, né? Mas mesmo assim vai ter que fazer 10. Comigo vai ter que fazer 10. Porque se amanhã acontecer qualquer coisa, você disser, foi aquelas duas que você não fez. Kelly, eu tenho uma dúvida. Esse tratamento neurológico, a impressão que eu tenho
pelo meu conhecimento, que é bem mais complicado de tratar do que uma entorse, uma fratura, um alé. É porque, entenda bem, quando a gente fala de neurologia, você tem que falar também do emocional do paciente, ok? Você imagina você andando, vivendo sua vida plenamente, e do nada você amanhece e não consegue mais mexer nada. Então, o fisioterapeuta, ele tem que entender que você não trata só o físico, você tem que tratar a alma da pessoa. Certo? Então, assim, gente, esqueçam só o físico. Tem que tratar, eu estou falando aqui para os colegas profissionais, tentem pegar seu paciente e tratar também um pouco da alma dele, entenda um pouco disso. Eu estudo psicologia hoje, certo? Estou enveredando por esse lado também. Não que eu vá querer ser o melhor psicólogo do mundo, porém eu quero também entender um pouco desse contexto. Muita gente doente aí com esse processo psicológico e emocional. E na minha área, fisioterapia, acontece muito. É isso que eu acabei de dizer. Você está bem e de repente do nada você para. Então, eu acho que o grande problema na neurologia está nisso. Certo? Já você... torci o pé. Beleza, eu posso botar uma bota e você vai andar. Ok? Mas já não posso pegar você que está com uma hemiplegia, uma tetraplegia, certo? Uma paraplegia e dizer assim, agora ande, caminhe do nada. Não tem como, certo? Lá na Copa, eu acho que vocês lembram, Micoleres, que é neurologista e uma sumidade no mundo, criou um robô que deu um chute aqui no Brasil, eu acho que foi no Maracanã, se não me engano, na abertura da Copa, né? Espero que ele consiga, mas aquilo para mim foi uma palhaçada. Me perdoe, porque você botar uma pessoa dentro de um robô daquele tamanho, naquela estrutura, sabe? Para dar um chute na bola, é brincadeira, certo? Não estou dizendo que foi falha dele, eu acho que é algo que tem que ser estudado, tem que ser aperfeiçoado pela nanotecnologia, pela engenharia, a física, é muita coisa englobada. É muito, cibernética. É cibernética, então é muita coisa englobada, tá certo assim? Então, de antemão, não é fácil você pegar uma pessoa com um processo neurológico e levar a isso. Só um deduzinho aqui que eu quero colocar. Se fala muito da neurologia do AVC, se fala do tubo cerebral, se fala das lesões neuropáticas. A diabetes é uma que leva a lesões neuropáticas, a diabetes. Não se engane, a diabetes é uma coisa séria, gente. Por favor, não se enganem. Tratem, porque ela pode levar você a um processo neuropático gravíssimo, ok? Mas tirando disso aí, existe uma doença hoje que inclusive está se criando uma vacina que está sendo testada, que é a chikungunya. Eu ia falar nela ainda. A chikungunya é uma doença hoje que está chegando, que é uma droga de um mosquito aí que transmite, que consequentemente ela é gravíssima. Eu tive 5 pacientes, acompanhei 5 pacientes que eram acompanhados aqui por Dr. Mário Emílio, que é neurologista. Eu acredito que hoje, se ele não já foi chefe do setor de neurologia do UOL. Um hospital universitário, um hospital escola. Referência. Entendeu? E desses 5 pacientes, todos morreram. E todos evoluíram para um quadro neuropático gravíssimo, através da chikungunya. O último passou 5 anos, viu? Entendeu como é que é a história? Eu estou falando de pacientes de 24 anos a 70 e pouco. Então não tem essa coisa de cara, coragem, ou de cor, ou de questão social, não. São todos nós estamos suscetíveis a isso. A gente enfrenta também um desafio na área da saúde, na área da enfermagem, justamente nesse ponto que você falou, da família ser educada. Porque, vou dar um exemplo, você falou da diabetes. Um paciente diabético em casa, a família tem que ser tratada às vezes. Com certeza. Porque se o paciente é diabético e ele vê você comendo um bolo de chocolate, ou a esposa ou a filha faz um bolo e coloca na geladeira, e a gente vê isso direto. O que ele faz? De noite, todo mundo foi dormir, depois do jornal, ele vai lá caladinho. Pô, bolo é bom. Entendeu? Porque ninguém tá vendo, mas ele tem vontade. Então, se a família não for educada a comer a comida menos sal pro hipertenso, a saber que você não pode deixar uma bola de um paciente idoso, um sapato à noite, que ele pode tropeçar na hora dele ir no banheiro. Porque o paciente idoso tem a chamada nictúria, tem aquela vontade de urinar à noite. Ele se levanta para ir no banheiro, tropeça num brinquedo, tropeça numa sandália. Eu não sei se um de vocês já pisou numa sandália de mulher. Com salto alto. Rapaz, eu quase que quebro meu tornozelo. Uma pisada. Aí o idoso sofre uma queda. Então é trabalho para a família. O fisioterapeuta vai ter que atuar, mas a família às vezes não entende esse processo. É difícil. É a prevenção, né? É a prevenção. Mais uma vez batendo nessa tecla da questão família.
Gente, quando uma pessoa adoece numa casa, todos adoecem juntos. Esqueça essa história. Quem é pai aqui, que tiver um filho doente, vai estar entendendo o que eu estou falando. É porque o pessoal só muda a rotina quando é bebê. Exatamente. Quando é bebê, todo mundo muda a rotina. Não, porque o bebê não pode fazer barulho, mas pro idoso não existe Exatamente. isso. Eu vou dizer uma coisa que eu vejo hoje, eu detesto shopping. Eu gosto de shopping. Eu vou para shopping, se for para comprar uma roupa e eu sei para onde vou, eu entro e saio. Ok? Beleza. Mas você vê no shopping hoje, pessoas andando com cachorro dentro do shopping. Agora eu pergunto se ela tem pai e mãe. Tem. E sabe onde é que eles estão? Dentro de casa. Sim. Isso é um caso bem complexo. Entenda assim, não estou nada contra os cachorros, gente. Eu amo animal. Não crio porque eu não tenho condições. Eu não tenho tempo nem pra mim. Então, assim, porém, aquela história. Gente, por favor, quando você deixa seus pais, seus avós em casa, trancado, e pega um animal, um pet, que você disse que ama e leva para um shopping, eu não consigo compreender, não quero compreender, porque eu acho isso um absurdo. Um absurdo. E digo mais, quando alguém dentro da sua casa adoece, você adoece junto. O único problema é que a dor talvez você não esteja sentindo plena. É só isso. Então reflitam e vejam isso aí. Pensem. Kelly, queria perguntar aqui um ponto a você. Pois não. Quais são os problemas mais comuns? Olha, que você tem mais recorrência de pedido, de tratamento? Hoje, a hérnia de disco é um fator muito preponderante. Eu vou explicar por quê. As empresas, o trabalho, a correria, certo? A forma com que as pessoas hoje, a vida é muito atribulada. Então, até no levantar de uma cama, você pode adquirir hérnia de disco. Eu tenho um colega que ele é cirurgião, e ele diz assim: Ângelo, você acredita que um espirro pode causar uma hérnia de disco? Eu disse: não, é brincadeira. Ele disse: ninguém espirra para frente, você espirra girando seu corpo. Então, dependendo da forma que você gira, consequentemente, pode se adquirir. Então, de antemão, gente, é essa a questão. Hoje, coluna é uma coisa muito séria, certo? Ok? Porém, também tem outras coisas, além, né, que são as lesões de esforço repetitivo aí, dos trabalhos, ok? Os ambientes insalubres, certo? Então, assim, tem vários fatores, várias coisas que levam. É mais comum do que acidente doméstico? É mais comum. É mais comum. O acidente doméstico acontece muito com o idoso. Pronto, uma coisa que eu peço muito aos familiares dos meus idosos: tirem tapete, tirem centros de suas casas, gente. Aquilo é bom para quem é jovem, nem para quem é jovem, você passa por ali e se machucou. A semana passada foi a semana do bebê na unidade que eu trabalho. E eu fiquei responsável, porque assim, cada enfermeiro ou médico escolhe o seu tema. Então, o meu tema foi acidentes comuns na infância. Então eu falei desde a época de bebê, de engasgo com comida, da mãe não colocar a posição direita depois que o bebê mama, acidente com panela, acidente com refrigerante, porque frasco de refrigerante com produto sanitário na parte de baixo não se deixa. Então, isso é um detalhe muito importante. Com certeza. Cuidar do idoso, não é só, mas só se fala muito em criança. Exatamente. Eu vou propor agora a semana do idoso. Traga para cá esse conhecimento para nós. Respondendo o chat aqui da Sheila Regina: momento extremamente válido. Chego de conhecimento e informação pertinentes à saúde em um todo. É um privilégio ter Dr. Kelly Ângelo fazendo parte do quadro do médico da clínica Nosso Médico. Parabéns. Obrigado, Sheila. Um abraço. Uma amiga maravilhosa. Kelly, tem outro assunto? Roberto Andrade mandou uns legais aqui. Mandar um alô também para Fred e para Marquinhos Show. O Marco não pôde estar hoje, tinha um compromisso, que é o nosso companheiro aqui do podcast. Olá, Marquinhos Show, boa prova aí, que traga conhecimento pra gente multiplicar nossos saberes, viu? Isso aí. Kelly, eu queria que você falasse agora um pouco daquele assunto que a gente começou antes, sobre essas lesões do lateral cruzado nos jogadores. Sim. A incidência que está acontecendo nesses casos. Tem um nome em inglês, inclusive, que eu não recordo agora, que fala sobre essa questão dessas lesões. Então, vamos lá. Gente, a gente estava num papo informal. A gente tava num papo um pouco informal aqui, falando sobre lesões, sobre meniscos e ligamentos e tal, não sei o quê. Gente, antigamente se falava muito menisco. Só que o jogador era menos exigido do que hoje. O jogador hoje, ele é uma cifra. Um garoto hoje com 17 anos, ele pode ser vendido por milhões e milhões para um time de fora, para um clube de fora. Tem uma perguntinha aí, já. Então, o que é que acontece?
Hoje um garoto chega garoto, mas ele se transforma numa máquina do dia para a noite. E os clubes, eles investem nisso. Você tem uma ideia? O São Paulo foi um dos clubes que primeiro investiu na fisiologia, no tratamento, no crescimento, na preparação física no Brasil. Era o principal clube até então. E os outros hoje acompanharam. Por que isso? Porque você está transformando moleques em máquinas. E você acha que isso não vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde, não, amigo? A conta chega. Vou dar um exemplo. A gente produz enzimas e algumas substâncias até uma certa idade, depois não produz mais. Me veja um jogador aí agora que vai chegar igual a Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, que chegou aos 40 anos jogando bola. Você não vai ver mais nenhum. Porque todos que vierem agora vão se machucar aos 30, talvez chegando no máximo a 30. É assim que vai funcionar. Por isso que as lesões nos ligamentos cruzados aumentaram muito. Agora vou fazer uma pergunta capciosa, viu? Ok. Na década de 70, era moda o jogador de futebol, quando tinha muita dor, muita inflamação, retirar o menisco. Hoje a gente já viu o absurdo que se era isso. Que se era isso, exato. Mas nessa época que os ortopedistas faziam isso, eles consultaram? Eu acho que não. Né? Nunca. Rapaz, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem um certo respeito pela associação médica, pelos médicos em si, principalmente a parte de ortopedia, os cirurgiões em si. Ok, eles hoje nos ouvem mais, ok? Mas antigamente a gente não era ninguém. Entendeu? O fisioterapeuta era só mais um. E hoje, e graças a Deus que isso tem mudado. Porque voltando naquela questão da multidisciplinaridade, todos têm importância. Eu vou usar um termo aqui bem, bem simples. Dentro de um hospital, gente, a pessoa que varre o chão, a pessoa que limpa, ela talvez tenha mais importância do que um médico cirurgião. Porque se ela não limpar, a questão da infecção hospitalar vai se generalizar. Aí eu lhe pergunto, quem é tão importante? Todos são importantes. Todos, a equipe. Todos são importantes. Do diretor ao varredor, ao maqueiro, todo mundo é importante. Então, tem que ter essa visão. Se não tivermos essa visão, o sistema não funciona. Não funciona para ninguém. Quero mandar aqui um alô e um abração pro nobre amigo Sadak, diretamente aí do Pajuçara. Um abração, Sadak, para você e toda a família. Pois é, meu jovem. Kelly, você falou no início, doutor Kelly Ângelo, sobre a questão do reconhecimento passou a ser mais do período da pandemia para cá, né? A fisioterapia em si, o profissional fisioterapeuta. Mas também tinha aqueles profissionais que se destacaram em evidência, foi na recuperação de alguns atletas, como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, né? Sim. Inclusive, ele falou de filé. Aqui o colega... Nilton Petroni. O nome dele é... Nilton Petroni. Nilton Petroni. Hoje ele é o chefe da equipe de fisioterapia do Fluminense. Pronto. Nilton Petroni, que é o filé, que é conhecido internacionalmente como filé. Gente, ele estava no local certo, na hora certa. Por exemplo, ele foi reconhecido internacionalmente porque ele tratou nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno, gente. Se eu tratar Ronaldo Fenômeno, se eu tivesse... Pronto, qualquer jogador de renome, diga aí qualquer um, que se eu tratar dele, me torna também uma sumidade. Entendeu? Ele estava na hora certa e no lugar certo. Vamos lá. Ronaldo Fenômeno, quando se machucou, ele foi cirurgiado por um médico francês, que era o top na época. E ele queria um profissional que atendesse exclusivamente ele. Ele vem para o Rio de Janeiro e encontra filé. Vai tratar de mim lá na França. O cara foi. Entendeu? Então o cara ficou exclusivo. Outra coisa. Uma coisa é você atender num consultório atendendo 10, 30 pacientes. Outra coisa é você ser exclusivo de um paciente. Então a chance de você ter êxito num tratamento desse é muito maior. Ainda mais quando você fala de estrutura. Quando eu falo da estrutura física, que o Ronaldo Fenômeno entregou nas mãos dele. Então o cara teve tempo e uma estrutura. Aí, amigo, é o céu. Aí o céu é o limite para qualquer profissional, entendeu? É o que todo mundo deseja. Só que, exatamente. Só que, infelizmente, na realidade nossa, vindo aqui para o nosso mundo, é muito complexo. É muito complexo. Porque, outra coisa, parem de achar que a fisioterapia, ela é curativa. Ela não é. A fisioterapia, ela dá para você o suporte de uma melhora, sim, de uma recuperação. Quando eu digo 95%, para mim já é 100%. Alguém que fraturou uma tíbia, por exemplo, certo?
e tem lá 2 placas, 12 parafusos, como eu tenho pacientes assim, e que em 20 sessões, e o cara está hoje pilotando moto, ele está dirigindo, e voltou a trabalhar, e olha que ele não está ainda de alta. É porque ele é teimoso mesmo. Ele sabe que, se ele estiver me ouvindo, ele sabe quem ele é. Então, de antemão, é um êxito absurdo. Em 20 sessões, em 2 meses eu fiz isso com o cara. Tá certo assim? Só que tem outros que eu não vou conseguir fazer. Mas se eu deixar esse cara, mesmo que eu não consiga fazer ele pilotar ou dirigir, mas se ele conseguir deambular, andar, ir até uma geladeira, ir ao banheiro e alguma coisa, já é um êxito maravilhoso. Então, fisioterapia não necessariamente é cura, mas ela é qualidade de vida. Vou falar do idoso aqui. Só um adendozinho aqui. Só rapidinho. Na enfermagem também a gente tem essa frase. Na enfermagem, não é para você dar comida no paciente, não é para você dar um banho no paciente, é para você ajudar o paciente a voltar a fazer o que ele fazia antes do tratamento. Exatamente. Então não adianta você estar ali alisando, tá dando comida na boca, tá fazendo. Não, o paciente ele tem que voltar à sua atividade normal. Esse é o êxito profissional. Eu vou dizer uma coisa aqui que nossos avós falavam. Ensine a pescar, mas não deu peixe não, isso. cara. Quando você falha, quando você não está presente, ele vai viver como? Como é que ele vai resolver? Ele tem que se virar. A verdade é essa. O paciente, ele... Gente, não existe coitadinho no mundo. Cada um vai pagar por alguma coisa que fez ou por algo que aconteceu. Só que cabe a você, que está na situação, tentar reverter isso. Lógico que sozinho muitas vezes você não consegue. Aí vem os profissionais. Eu estou falando de saúde, mas sem tudo, viu, gente? É a vida. Esqueça, é a vida. A vida vai lhe pregar peças que você vai cair e vai ao chão. Mas quem tem que levantar-se é você. E se você tiver alguém que você possa dar a mão e ela pegar ele e ajudar, ótimo. Mas tem que partir de você. Sim. Então, eu estou falando disso aqui, não é direcionado só à saúde, estou falando de tudo. De tudo. Então, a saúde também é isso. A gente mostra ao paciente que ele tem capacidade, agora ele também tem que querer. Se ele não quiser, não adianta. Isso não independe de dinheiro, certo? Isso independe do fator, porque eu dependo do outro. Por exemplo, eu vou fazer isso porque minha mulher, eu tenho uma mulher e eu tenho que voltar a andar, eu tenho que voltar a viver, porque não faça por você. Por você. E aí sim, quem estiver do seu lado vai, lógico que vai apoiar. Vai apoiar e vai dizer assim, cara, você é o cara. Com certeza. Entendeu? Então é assim que funciona. Kelly, quais são os principais sintomas que indicam que o paciente está precisando de uma consulta, de um tratamento? Certo, vamos lá. O corpo dá sinais. Nada acontece do nada. Ok? Nada acontece do nada. Vamos supor que você está... começou um formigamento no seu pé. E você é diabético. Aí tudo você atribui a diabetes. Diabetes. Lembra da questão da neuropatia que eu falo lá atrás? Que leva um processo neuropático. De repente começou um formigamento. Alguém aqui já deve ter ouvido falar de Guillain-Barré. Síndrome, né? Síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré, sim. Essa síndrome tem esse nome porque foi um médico francês que a descobriu, ok? Então, foi atribuído a ele o nome dessa síndrome. Acomete mais mulheres do que homens, certo? Então, não sei porquê, não me pergunte. Não existe um exame específico que diga você vai ter Guillain-Barré ou você tem Guillain-Barré. É um processo lento e de avaliação constante. Você vai para o médico, neurologista, ele vai lhe avaliar e vai continuar lhe avaliando até chegar no denominador. É uma doença que ela tem 3 estágios, que pode levar à morte útil. O do meio pode causar uma sequela que vai ficar por resto da vida. E você pode ter e recuperar-se. Eu tive os 3 casos de pacientes em minha vida, certo? Os 3 casos. Infelizmente, eu volto a dizer, a gente não está aqui para salvar, a gente está aqui para ajudar, para dar qualidade de vida, mas a gente não é Jesus Cristo, não é Deus, então a gente não vai conseguir tudo. Mas a gente tem que morrer tentando. Eu concordo nessa parte. Paciente que fez uma cirurgia de coluna, de hérnia de disco, ou alguma lesão, uma fratura, seja ela qual for, todos precisam do procedimento pós-cirúrgico de fisioterapia? Só para complementar o que o colega ali, o nosso colega perguntou. Então, gente, quando seu corpo mostrar sinais, não guardem. Vão à procura da resposta, certo? Porque quando você consegue essa resposta de uma forma imediata, mais rápida, então
a chance de melhora ou de cura de uma determinada situação é enorme. E evitar que a doença se agrave. Que a doença se agrave. Então, por favor, não guardem, certo? Ah, mas o SUS não tem. Ah, porque o posto de saúde não funciona. Cara, desapega aí de R$100. Hoje uma consulta particular numa clínica popular, que todas as clínicas que eu atendo são populares, gente. É R$150, R$200 a consulta mais cara, por favor. Se você sentar numa mesa de bar hoje e tomar 10 Heineken, você gasta R$150. Um exame de glicose é R$20 no laboratório particular. Você entendeu? Então, aí dali você vê a sua taxa então, de quem tem tendência. Por favor, não é justificativa você dizer porque o posto de saúde não tem, porque é você. É você. Sim. Certo? Então, cuide de você. Um dado importante também, quando eu fiz um estudo sobre diabetes, nessas palestras, né, da vida, que olha como o número é alto, 65% das amputações não traumáticas são causadas pelo diabetes. Pronto, pra você ter a ideia. Um índice assim absurdo de alto. Por falta de cuidado da pessoa, da família. Com certeza. E voltando à sua pergunta em relação ao paciente pós-cirúrgico, se precisa de fisioterapia? Sim. Todos, né? Todos, 100%. Ele precisa. Ah, mas teve fulano que fez uma cirurgia, não procurou a fisioterapia, ou porque não tinha condição de pagar, ou porque o sistema não funcionou e não acolheu. Ok. Um osso vai cicatrizar, gente, ele vai criar um calo ósseo, que a gente chama que é a criação do calo ósseo. Vai. Você precisa fazer fisioterapia para o osso colar? Não. Ele vai colar. O problema não é que ele vai, é como isso vai acontecer. E, de uma forma errada, vai lhe causar um trauma pro resto da vida. Porque você não procurou um profissional que lhe orientasse ou que lhe desse o respaldo necessário. Vou lhe dar um exemplo simples, gente. Redução de fratura. O que é isso? Redução de fratura. Paciente idoso hoje, acima de 60 anos, os médicos não querem fazer cirurgia. Por que não querem fazer cirurgia? Um paciente acima de 60 anos, ele precisa prioritariamente de uma UTI. Tem que ser o jovem morrendo porque não tem UTI. Então você imagine colocar UTI para essa demanda. Sem dizer que ele vai ter que tomar anestesia. Então a chance de um problema é maior pela idade. Então os médicos fazem hoje o quê? Redução de fratura. O que é redução de fratura? Põe o osso alinhado, mobiliza e deixa. Certo? E aí a natureza vai tomar conta. E aí o osso vai cicatrizar. Só que a gente está falando do idoso que, consequentemente, o braço vai ficar parado, se for o braço, e ele vai precisar voltar a ADM dele e a mobilidade dele. Ele sozinho vai conseguir isso? Não, de jeito nenhum. Não vai, gente. Entendeu? Então, todos vão ter. Agora, se vão procurar, se vão ter acesso ou não, aí já, infelizmente, eu não posso falar outra parte. Já é outra parte. Uma dúvida, a quiropraxia, que hoje é praticada por alguns profissionais e tem bastante usuário já dessa área, ela hoje faz parte da fisioterapia em si? Gente, vamos lá. Eu vou falar da quiropraxia, mas também vou falar depois do Pilates, tá certo? E é uma ressalva que eu tenho pessoal. A quiropraxia é uma técnica extraordinária, maravilhosa, mas não é para tudo. Entendeu? A quiropraxia foi criada especificamente para a coluna cervical, dorsal e lombar. Ok? Hoje as técnicas abrangeram outras áreas, como quadril. Onde tiver articulação, a quiropraxia é show. Ok? Beleza. Qual é o problema da quiropraxia? A quiropraxia, você tem uma ideia, é um curso quase uma faculdade. São 4 anos de curso. É caríssimo. Então, por isso que se cobra caro. Porque você passou 4 anos estudando, pagando caríssimo. E não tem faculdade pública não, viu? É tudo particular. Por exemplo, eu tenho um colega que foi formado na USP. Então a USP é pública privada, a USP. Entendeu? Então ele pagou por isso. Aí o cara vem e cobra R$250 de uma sessão, que demora 20 minutos. Ah, mas eu vou pagar R$250 por 20 minutos. Mas não é pelos 20 minutos, é pelo conjunto da obra. Tá certo? Então ela sim é importante. Ela é ótima. Agora, por favor, não é qualquer um que detém essa técnica. Eu não detenho. Eu acho incrível, mas eu não detenho. Então, eu nem me atrevo. Porque é algo realmente muito... Precisa de um aprofundamento teórico e técnico. Muito técnico, né? Muito técnico. Eu vejo os movimentos ali que assustam, né? Pronto. Mas não tenha medo, não. Outra questão. Não é uma problemática. Certo. Como é que é visto hoje o avanço da área da fisioterapia, do profissional fisioterapeuta, tanto das clínicas, como a gente já falou, tanto de prevenção, e o embate ou sintonia com o profissional educador físico?
Pronto, aí eu disse a você que eu tenho um adendozinho aí em relação a essa coisa da quiropraxia. Existe uma técnica chamada Pilates. Foi criada para fisioterapeuta. Me perdoe aqui os educadores físicos. Não foi criado para eles, foi criado para fisioterapeuta. Porém, o Brasil ele tem muito dessa coisa de deixar levar. E, não erradamente, os educadores físicos, vendo uma brecha, entraram e hoje tem muito educador físico com curso de Pilates, fazendo Pilates. Estão certos, não estão errados não. Se os fisioterapeutas que não são unidos, que não têm uma classe unida, como o exemplo de quem é anestesista, que você é da área de saúde, você sabe que o anestesiologista hoje é cooperado. Ou você é cooperado ou não trabalha. Entendeu como é que é a história? Então eu acho que eles estão certos, são corporativistas, coisa que nós deveríamos ser, mas não somos. Entendeu? Unidos gera crescimento, gera né? crescimento. É cada um por si, Deus por todos. A fisioterapia funciona assim. Infelizmente eu tenho é um pesar dizer isso, porque eu acho que o sol nasce todo dia para todo mundo. Então todo mundo tem espaço. Agora, poxa, vamos se unir, vamos ser profissionais, vamos ser colegas. Eu não vejo isso na minha área. Raramente eu vejo isso. Então, aí onde entra a questão do educador físico. Respeito demais. E digo mais, paciente meu que sofreu lesão, quadril, joelho, coluna, eu recomendo todos, no final do meu tratamento, para o educador físico. Eu recomendo todos. Quando eu falo da área de saúde, do educador físico, ele está incluso sim no meu procedimento pós-fisioterapia. Porque eu não trabalho com fortalecimento. É outra área. Entendeu? É outra área. Eu respeito demais eles. Ok? Então, de antemão, eu tenho minha ressalva em relação a isso, mas eu acho que eles não são culpados, porque essa história do Pilates, a fisioterapia deixou a brecha. E se eu fosse eles, eu fazia do mesmo jeito, não vou mentir. Certo? Eu sou hipócrita. Porém, essa questão. E em relação à questão do educador físico, sim, é importantíssimo. 99% dos meus pacientes que fazem tratamento comigo, pós-cirúrgico, de LCA, de quadril, de coluna, de hérnia de disco, certo? Eu recomendo o educador físico, com uma ressalva. Eu peço a meus pacientes que se desapeguem de uma mixaria, contratem um profissional para que ele o oriente especificamente, porque o educador físico que é professor dentro de uma academia que tem 50 alunos, em sã consciência, ele não tem como dar atenção a uma pessoa só. Ou seja, contratar um personal, né? Personal. O educador físico é personal. Incrível essa coisa de personal, gente, mas todo educador físico para mim é personal, desde que ele esteja ali especificamente para você. Sim. Kelly, você já atendeu algum caso assim inusitado? Um paciente que estava no motel, sofreu um acidente, foi chamado? Não, porque a gente não é uma coisa assim, o trabalho da gente não é um trabalho de urgência, entendeu? Não, mas eu digo depois na clínica, aí ele relatou o caso, pode ser depois. Tá certo. Uma fratura específica. Não, nunca. Porque na enfermagem a gente pega uns casos meio diferentes, sabe? Mais inusitado é de um paciente que estava andando na praia, pisou numa poça e quebrou o tornozelo. Eu disse, como é isso? Ele disse, sim, foi isso. Eu digo, oxe. Então assim, e ele não tinha a osteoporose. Foi um acidente inusitado, porque foi uma coisa tão besta, certo? Uma jovem que de salto alto andando numa calçada, foi descer da calçada, o salto revelou e ela teve uma fratura exposta horrível no fêmur. No fêmur? No fêmur, porque ela caiu e criou-se tipo uma alavanca na hora da queda dela, né? Na calçada. E aí quando ela caiu, o problema não foi quando ela caiu, o problema foi quando ela quis se levantar com vergonha. Ela caiu, fraturou. Quando ela tentou levantar, o osso acabou de quebrar, e aí foi a que a gente chama de fratura em galho verde, né? Que os ossos ficam todos. Aí machucou muito ela. Então, assim, mas são casos que realmente pode acontecer, mas coisas mais assim ainda mais não. absurdas não. Hoje o seu público de atendimento, seus clientes, pacientes, tem faixa etária específico, é mais idoso, não, acidentado, cirurgiados? Esqueça idoso, esqueça essa coisa. Hoje está todo mundo no patamar igual. Eu atendo crianças. Não tem dado. Uma coisa que é interessante. A grande dificuldade que eu vejo, não sei se é porque meus colegas não gostam de atender, ou não se atrevem, ou têm medo, ou não querem, ou não se especializam. Eu sou, talvez, um dos poucos fisioterapeutas da Zona Norte que atende criança. Eu estou falando de criança de 0 a 14 anos. Eu tive uma bebê agora de 3 meses.
com lesão do plexo braquial. O que é isso? Na hora do parto, foi fórceps, e quando foi retirar a criança, então fraturou a clavícula, e aí teve uma lesão no plexo braquial. 3 meses. A mãe passou 2 meses procurando profissional, gente. Nossa. E com plano de saúde e não conseguiu. Quando dizia, não, só daqui a 6 meses, daqui a 7 meses. Sim, a criança precisa para ontem. E graças a Deus foi êxito. Eu quero lhe fazer uma pergunta que é a falta de conhecimento meu. Aquele problema que a gente vê muito em crianças com autismo, a chamada marcha equina. Sim. Isso também faz parte do tratamento da fisioterapia? Faz parte da fisioterapia, sim. É algo que a gente pode sim tratar. Lembrando, gente, mais uma vez, a gente está pensando no físico, mas a criança com autista, ela também tem os processos psicológicos e emocionais. Então, aí o profissional ele tem que ter um feeling para tratar desse paciente específico. Eu vi um caso desse agora recente, lá no posto de saúde. Qual a idade? Pelo tamanho dele, ele devia ter uns 10 anos de idade. É grande, né? Não, acho que até mais, pelo tamanho dos meus filhos, que eu tenho um gêmeos com 11 anos agora. Não vá pelo tamanho não, porque tem uns que... Eu acho que ele tinha uns 12 anos, acho que ele era um pouquinho maior. Então ele vinha com a mãe, né, com o colarzinho, né, identificando, e a marcha bem acentuada. Tem 12 anos da sua altura, eu conheço o mais alto. Eu lembro daquele caso. Para você ter uma ideia, você falou uma coisa que é interessante as pessoas frisarem isso aí. A criança com autismo não necessariamente vai ser ininterruptamente fisioterapia. Mas a partir do momento que você detecta isso, e os pais têm que parar, gente, de por favor, quando seu filho tiver você notar algo diferente, não é porque ele seja uma criança diferente de todo mundo, não. Ele só tem um problema diferente dos outros. Então, trate. Cuide. Há uma resistência muito grande, né? É porque as pessoas, os pais têm a história de meu filho é normal. O que é normal para você? Me explique aí, que eu quero entender o que é normal. Não existe normalidade, gente. Normal para você é o que que entra em sua família, que você acolhe, que você abraça. Normalidade é isso. Não é porque meu filho corre e anda e que o meu outro filho é cadeirante que ele é normal. Então vamos parar com essa história. Normalidade é uma questão de estado, de momento, de como você se sente. Há uma resistência muito grande, né, dos pais quererem aceitar. E quando tem, geralmente, uma crítica familiar, em geral ele resiste e faz vista grossa, bota um pano nos olhos, não quero ver isso, exatamente. Meu filho não é isso. E aí é um problema. Quando, na verdade, ele está sendo ajudado, acompanhado com um profissional, direcionado, e vai acompanhar todo o desenvolvimento como uma criança normal. E sem dizer que é o seguinte, qual é o problema aí? Quanto mais tardio, mais problema. Então, quando você demora para detectar esse problema, às vezes, você pai, você mãe, cria um problema muito maior, que aí você perdeu muito tempo. Aí essa janela de tempo termina atrapalhando o tratamento. Desenvolvendo outros problemas psicológicos, né, da criança, físico também, problemas físicos. Isso que ele falou aqui agora com a criança com 10 anos, por exemplo. Gente, são 10 anos. Será que o pai e a mãe procurou o atendimento a tempo hábil? Se 10 anos depois você procura, às vezes a gente volta a dizer, entendeu? Então a gente fica impotente. Outra coisa interessante sobre a questão do autismo e TDAH, que a gente já está abrangindo um conteúdo mais amplo, é para fechar um diagnóstico. Eu tenho um caso específico de uma colega que a neta dela é acompanhada desde 3 anos de idade, 2, 3 anos, tem 7, eu creio que tenha 7 anos hoje, e a junção de vários profissionais ainda não fecharam o diagnóstico, né? Desde o psicopedagogo que está na escola fazendo relatório e acompanhando, enviando para o psicólogo. Importantíssimo esse profissional. Enviando para o psicólogo, que faz o relatório, que fecha com o psicopedagogo, que encaminha para o neuropediatra, né? Mas mesmo assim ainda precisa de muito tempo. Então, como você já citou, doutor Kelly, a questão do diagnóstico precoce nesse acompanhamento é justamente por isso. Quando à tarde demora muito mais e essa criança pode desenvolver outros fatores, com certeza, que levarão uma sequela na vida adulta. Exatamente. Para você ter uma ideia, vou mandar aqui um beijo para meus filhos, que estão me pedindo um beijo. Giovana, Pedro e os gêmeos Pedro e Fernando. Um abraço para minha filha Giovana, ela tem um problema de pele.
muito sério aqui no pescoço, na cabeça, fez um tratamento, chegou a ficar internada. E ela, quando teve alta, ela já dentro do hospital, foi indicado a ela um psicólogo. Para você ver a equipe. Fecharam uma equipe com dermatologista, com infectologista, com imunologista, e até o psicólogo participava com sessões semanais com ela. Todos nós precisamos do psicólogo, né? Quem é que não precisa de um psicólogo? Vamos trazer um psicólogo aqui. Quem não precisa? Respondendo no chat aqui de Erickson Moura, grande profissional, tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando grandemente. Parabéns aí, Kelly Ângelo, doutor Kelly Ângelo. Obrigado, Erickson, um amigo maravilhoso, lá do Passo Coqueiros, uma pessoa ótima. Kelly, aproveitando, se quiser repetir os locais que você atende, quem estiver nos assistindo, quiser procurar, estiver precisando do seu serviço, de orientação, beleza. Anotem aí, pessoal, que é muitos, viu? Muitos locais onde ele trabalha, é muito solusto. Eu vou dar uma olhada aqui, para não esquecer ninguém, para que ninguém fique consequentemente com ciúme, né? Geralmente, né? Geralmente gera um ciúmezinho, a falta de um alô no dia. Vou começar pela clínica do Alecrim, clínica Nosso Médico, certo? Que fica ali, volto a dizer, por trás da Vila Naval do Alecrim. Tem a Avenida 9, do outro lado, ok? Aí eu tenho aqui a clínica Atende Já, que fica aqui na Jardim Lola, ao lado do antigo Posto Dom Vital, tá certo? Centro Clínico Igapó, na Tomás Landim, de frente à antiga Coteminas. Minha casa, posso falar assim. A Clínica Mais Doutor, na Tomás Landim, na Estrada da Redinha, desculpa, ao lado do Partage Shopping, ok? Tem Cantinho da Saúde aqui nas Fronteiras. Meu Deus do céu, Avenida Paulistana com Fronteiras. Paulistana com a Fronteira, exatamente. E Vida Saúde, que fica no shopping lá no bairro Jardins. Como é o nome? No Natal Moda Center. Natal Moda Center, exatamente. Ok? Então são essas as clínicas que eu atendo. São tantas que tem que ligar o GPS para chegar, né? E aí, todas elas eu atendo. Eu tenho o consultório, mas também atendo a domicílio. Então, se tiver interesse em atendimento domiciliar, consequentemente ligando para elas vão repassar o meu telefone e aí, consequentemente, entram em contato comigo. Tá certo? Mas você atende assim, individual, sem ser referenciado pela clínica também? Sim, não, independente. Você tem ideia, gente? A minha propaganda hoje é o boca a boca. Eu convivo e vivo na Zona Norte pelo boca a boca. Hoje é que eu tenho um Instagram, que eu desenvolvi um Instagram com um jovem maravilhoso que trabalha comigo lá na Mais Doutor, e consequentemente esse Instagram está em desenvolvimento, que é uma coisa ainda muito lenta, né? Mas o meu trabalho é boca a boca. Não era costume de você trabalhar, mas depois de hoje você vai trabalhar a mídia social, viu? Tá bom, vamos propagar isso aí, mandar uns cortes show aí da sua participação no programa aí, fazer uns cortes bem agradeço evidente, mais. Viu? Carlos Amorim, mais algo, Carlos Amorim. Aqui eu parabenizo doutor Kelly Ângelo, fisioterapeuta, que me perdi as clínicas que o homem atua aqui na Zona Norte, e também Alecrim, bairro Jardins, e o restante eu já me perdi. São muitas, viu? Depois eu vou conversar com cada um desses aí para ver o que é que a gente pode fazer aqui nesse programa. Se Deus quiser. Né? A entrevista foi muito boa. Riquíssima de conhecimento. E foi pouco tempo, viu? Porque foi pouco tempo aqui. A gente... É muito assunto, né? É muita coisa. É muito conteúdo. Não sei nem de onde esse homem, o doutor Kelly Ângelo, nasceu. Se foi criado, onde foi criado. Você tem ideia, onde fez faculdade. Eu nasci na Vila Projetada, nasci em casa, aqui no Igapó. Tenho muito orgulho de ser daqui, da Zona Norte. Ter nascido e me criado aqui na Zona Norte. Já morei em Recife, morei em Fortaleza. Morei em vários lugares já, assim, eu sou formado hoje pela Maurício Nassau, certo? Então, assim, há 10 anos, né? Formado já há 10 anos e, consequentemente, é isso. Mas eu sou daqui da Zona Norte, meu nome está aqui na Zona Norte. Então, assim, eu sou muito feliz pelo que eu faço e onde eu estou. Acompanha alunos?
Não. Rapaz, eu não tenho muita paciência para ensinar, não, porque eu sou um cara um pouco radical. Eu sou daquele tipo antigo. Aluno comigo, ele não ficaria nem com o celular na minha sala. Ou então eu saía ou ele saía. Entendi. Então, eu prefiro não. Tem um chat aqui da Maria Cristina Barbosa de Melo. Grande profissional, o enfermeiro Carlos Amorim e Hortêncio Dantas. Show que sou eu no programa Falha Nossa. Muito obrigado aí. Quero agradecer aqui a todos os ouvintes que tiveram conosco aqui desde o início. Agradecer a participação no chat da 87,9 FM. E quero também parabenizar mais uma vez e um abraço ao Dr. Kelly Ângelo e que venha mais vezes aqui nos prestigiar e trazer conhecimento para todo o nosso público, todos os ouvintes e a comunidade em geral. Rapaz, gente, eu só tenho a agradecer. Obrigado pelo espaço. Isso para mim é uma coisa nova. Eu reluto muito nessa coisa. Eu não gosto de aparecer, eu não gosto nem de foto, para você ter uma ideia. Mas foi um convite aqui de Hortêncio, que é meu amigo há alguns anos. E estou muito feliz de ter feito esse. Para mim é novo, foi maravilhoso. Agora, a fisioterapia, a gente tem muita coisa ainda para se falar, para se orientar, tá certo? E na hora que me convidarem, estou aqui de volta. Ok, muito obrigado. Muito boa mesmo a participação. Parabenizo o sonoplasta, muito atento aí às nossas câmeras, fazendo a junção do programa, melhorando a cada episódio. Um abraço a todos, uma boa noite e um excelente final de semana. Boa noite.